Olá a todos, estamos aí no nosso quinto vídeo, né? Queremos ver se conseguimos acabar o assunto hoje, né? É um assunto que na realidade acho que nunca teria fim, sempre teria diálogo e tal, né, sobre o assunto. Mas a nossa ideia até também, como a gente já vem dizendo, é fomentar a vontade de estudar, fomentar a vontade de refletir, sair da nossa própria percepção, né? E poder assim estar interagindo um pouco também nessa época aí que a gente está vivendo esse nosso mundo mais online, né? Então, hoje a gente quer falar sobre tipos de entidades que se manifestam nas sessões mediúnicas. Vamos começar falando talvez das mais fáceis, assim, para as mais difíceis. Fáceis vamos botar justamente no trato com o dialogador, né? Então a gente terá nas sessões mediúnicas espíritos amigos, guias espirituais da casa, né? Que na maioria dos casos, geralmente ele acaba vindo mais no final ali, né? Às vezes encerrando, né, a sessão, mas não é que é um protocolo, né? Que tem que ser no final, então não existe nada que diz isso, a gente está falando dentro do comum, do que a gente percebe até no nosso grupo de trabalho. Eu hoje estou no terceiro grupo de trabalho mediúnico. Iniciei na Albertina com o grupo fraterno, aí bastante tempo no Operários do Bem também, e agora a gente está na Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Então, né? É lógico que cada vez que a gente acabou mudando para um grupo novo, a gente não saiu apenas, né? A gente conversou com o mentor da casa, com o guia espiritual, passamos a nossa matrícula daquela casa, vamos dizer, para a outra que a gente estava se estabelecendo ou já estabelecido, né? Fechamos o ano de trabalho, não paramos no meio do trabalho, né? Não era um assunto previsto, mas um assunto muito importante, né? Independente se você é médio ostensivo ou não, se você faz parte de um grupo mediúnico, você está matriculado naquele ambiente, né? Então, se o dia você tiver uma ideia, uma necessidade, por alguma questão de parar ou de mudar, né? Que pode acontecer na nossa vida, ela precisa ser prevista, ser conversada, né? Junto tanto para a equipe espiritual da casa e para os companheiros encarnados, né? Para que a gente sempre saia também com amor, com carinho, né? Sempre olhando com bons olhos, agradecendo, né? Por todo o aprendizado que a gente teve e talvez buscando essa nossa nova fase, assim, às vezes em algum outro grupo, né? Mas que isso sempre precisa ser muito bem ponderado. Então, assim, o primeiro é o guia espiritual que a gente quer falar, ou espírito amigo, familiar, espíritos que estão bem, que não vêm, são espíritos que vêm para serem doutrinados, mas sim que vêm aí trazer uma mensagem, que às vezes vem conversar com o grupo. E nesse contexto, às vezes, assim, a gente vem um mentor espiritual e a gente às vezes tem uma postura como se for um anjo, como se for uma entidade muito superior, aquela prostração, talvez que vem até de muitas encarnações nas religiões mais ortodoxas, religiões talvez como o próprio catolicismo, que a gente acaba endeusando, né? Vamos dizer, as entidades, né? São espíritos amigos, espíritos como nós, um pouco além da nossa evolução, é lógico, né? Um pouco no parâmetro da evolução do que é o espírito. Olhando de nós para eles, estamos muito longe, né? Mas desse mesmo modo, olhando nós para nossos obsessores, a gente também está igual. Então, a gente ter, vamos dizer, com essas entidades, um carinho de quando vem uma visita que a gente gosta muito, que está tempo sem vir, né? Mas ter essa comunhão de comunicação, né? Não essa prostração, esse um sentimento muitas vezes assim de estar assim às vezes até envergonhado ou com vergonha de perguntar alguma coisa. Não, podemos dialogar, podemos aproveitar, podemos perguntar, né? Se estamos com alguma dúvida, né? A gente tem na revista Espírita, Allan Kardec nos descreve o grupo de Bordeaux, onde a entidade espiritual que lá fazia, vamos dizer assim, o auxílio àquela casa, diz assim, quando tiverem dúvidas, peçam para nós, perguntem, né? Perguntem para nós.
Então, assim, às vezes a gente pode até botar uma pergunta, ó, temos tal dúvida e gostaríamos de uma resposta da parte espiritual para isto. E daí se coloca ali num papel ou apenas se lança, né? No dia talvez da reunião de harmonização, na reunião de estudo, e aí deixa-se para ver se a equipe espiritual uma hora vem ou não trazer uma resposta sobre aquilo. E essa resposta vindo, é logicamente que precisamos falar que ela precisa ser refletida, né? Então os espíritos superiores, nossos guias, eles não vão se importar e nós colocarmos dúvidas sobre aquilo que eles disseram, né? E eles querem que a gente faça isso, porque pode haver interferências, né? Pode haver um dia que não estava tão bom, harmônico a situação, e vira um espírito ali se passar por um guia espiritual. Então, nesse contexto, a gente precisa refletir, a gente não pode, é uma informação espiritual. E geralmente, sendo espiritual dos nossos guias, eles pediram isso e nós vamos fazer e pronto. Não, é uma opinião que temos que levar muito em caráter, tomar toda a atenção, mas refletir sobre ela com o grupo, né? Com o grupo da casa. Então, não levar como ordem. E geralmente os espíritos, eles não nos dizem, vocês têm que fazer isso. Mas eles nos sugerem. Mas geralmente quando eles nos sugerem, é porque precisa ser feito daquele jeito, né? Mas sempre assim refletindo. Então esse seria o primeiro tipo de manifestações que podem acontecer, né? É uma coisa que não seria comum também. Todo trabalho mediúnico sempre vinha um espírito trazer alguma informação, sempre vinha o guia espiritual. Não seria muito comum, tá? Não estou dizendo também que não pode. Mas pensamos um grupo de alunos que está ali estudando, já tem todas as ferramentas e o professor sempre tem que ir lá, sempre tem que ir lá, né? Então, alguma coisa esse grupo talvez, por já estar maduro, não está produzindo o suficiente, né? Ou tornou-se, vamos se dizer, viciante nessa busca por estas mensagens sempre, né? Então a gente tem um pouco desse cuidado, né? Segundo o que queremos falar então, seria os espíritos desorientados. O que seria isso? Espíritos que não estão em sofrimento físico, muitas vezes também no moral, sem ódio, mas estão desorientados. Não sei o que aconteceu comigo, não sei onde eu estou caminhando muito tempo, não sei o que é isso aqui. Talvez também espíritos que já sabem que desencarnaram, mas estão ainda perdidos, procurando um rumo, né? Então a gente pode muitas vezes ter esses tipos de entidades também manifestando-se. Para os dialogadores mais novos, assim, é muito bom porque é um diálogo mais fácil, mais tranquilo, você vai esclarecendo ele, né? Dando as devidas informações. Lembrando que a gente nunca deve prometer algo que a gente não possa cumprir. Então a gente tem que cuidar em prometer coisas da parte espiritual. Algumas coisas a gente acaba sabendo que a casa existe, que existe na casa, na parte espiritual, porque a parte física da casa é uma, a parte espiritual geralmente ela é bem mais ampla, né? Então, no passar do tempo, quem já participa na sessão da casa, ele vai percebendo e tendo mais informações. Mas, geralmente, uma casa que começar nova, ela ainda não vai ter tantas informações. Então tem que se cuidar para não se falar, prometer aquilo que muitas vezes pode não ser assim verídico, não ser depois cumprido, né? Falar a verdade, né? É a verdade do que a gente sabe, do que a gente intui. A intuição é uma mediunidade de muita importância para o médium dialogador, né? Para essa pessoa que vai fazer a dialogação. Mas são espíritos bastante tranquilos para serem conversados e encaminhados, né? Muitas vezes também alguns desses eles não estão tão desorientados, mas são espíritos que estavam por ali e, vamos dizer, às vezes até vivendo pela rua, e eles acabam enjoando de viver pela rua, e chega um momento que eles, não, eu vou lá nessa casa, porque já me convidaram muitas vezes, né? Então ele já tem uma certa orientação, primeira vez que chega na casa, então também fica fácil, né? Para a gente poder estar trabalhando e conversando com ele. Na outra parte a gente vai vir de espíritos doentes.
tanto espíritos que já sabem que desencarnaram e espíritos que não sabem que desencarnaram. Por que doentes? Doentes eu quero dizer agora do corpo perispiritual, ou seja, físico. Ele desencarna aqui e mantém-se com aquela doença que o levou à morte para o mundo espiritual. Como no caso de André Luiz, quem viu o filme, né, ou leu o livro, percebe que ele mantinha nessa parte aqui do baço, do fígado, uma grande chaga, uma grande ferida aberta, né, que foi trabalhada com passes, com água fluidificada, no próprio ambiente de nosso lar. Então, um espírito desse, quando ele chega no médium, ele acaba trocando essas energias e ele já acaba devagarinho se melhorando. Dependendo da condição, você vai conversando com ele e tirando o foco dele da atenção da própria enfermidade. Que alguns estão com pouco sofrimento e enfermidade, agora alguns estão com muito. E quando ele está com muito, ele não escuta nada, ele não está nem aí prestando atenção, ele está em desespero pedindo socorro, mas ele acaba não escutando. Então aquela energia da equipe de emanação, de cura, de vontade, muitas vezes ele fala, eu estou sem a minha perna, a gente mentalizar a perna dele sendo constituída, eu estou com muito frio, eu estou sem roupa, a gente mentalizar ele sendo agasalhado, e logo eles relatam, me botaram um agasalho. A gente em pensamento faz isso, mentaliza a perna e depois diz, olha, eu estou percebendo a minha perna aqui. Então, para ver como o ectoplasma do médium ajuda a reconstruir essa parte do perispírito, que é plasmática, né? E aí o que acontece também? A onda mental, porque às vezes ele está hipnotizado naquela situação de dor, de sofrimento, e ele só olha para aquilo e ele só consegue ver aquilo. Então, a gente conseguir mudar o foco dele, fazer observar outra coisa, dizer, olha, perceba aí que você às vezes está, o ambiente que vocês está diferente, olha que tem aí um enfermeiro do teu lado, né? Porque às vezes ele se vê lá, ele se vê e está naquele lugar onde aconteceu o acidente com ele. Ele se percebe no hospital, ele se percebe no acidente de um automóvel, ele se percebe inclusive muitas vezes ainda lá no Pelourinho, espíritos que foram aí mortos através do açoite, espíritos que se manifestam ainda presos ainda àquela condição. E isso é mais de 100 anos, né, que a gente já não tem a escravidão no Brasil. Então, quanto tempo ele ainda se percebia ali? Então, vir acolher e trazer, mas muitas vezes para o dialogador, principalmente tentar mudar o foco de visão dele, né? Não falar sobre a doença. Eu estou aqui sem a perna, daí eu vou ficar, tua perna, eu não vou falar da perna, eu vou tentar mudar o foco dele para uma outra situação. Perceba que você está melhorando, olha que estão te trazendo um remedinho, alguma coisa nesse sentido, né? A gente falou que não deve falar aquilo que a gente não acredita que não possa ser feito, né? Mas as entidades vão trabalhando e muitas vezes o dialogador ele vai sentindo sem saber aquilo que vem. O que ele não pode é ficar segurando a ideia. Então, se veio uma ideia que ele não estava pensando de dizer que eles vão trazer um remédio para ele, fale que eles vão dar um remédio para ele. Que você vai perceber que ele vai dizer de pouco, já me deram, já tomei o remédio e estou melhorando. Então são espíritos que muitas vezes são mais sentidos até por médios psicofônicos que estão ainda no início, em desenvolvimento. Porque é mais fácil para o médium em desenvolvimento sentir a aproximação desses espíritos com energias densas de sofrimento físico, porque ele não confunde tanto, ele percebe que realmente aquilo não é dele, porque ele sente toda a expressão, o médium sente a dor, né? Nesse sentir a dor, ele vai trocando essa energia com o espírito, seria como o espírito vem com um copo d'água sujo, eu tenho um copo d'água limpo, a gente mistura os dois, a dele vai sair mais limpa, vai sair meia limpa, a minha vai ficar meia limpa, mas como aquilo não é meu, a partir do momento que o espírito passou, eu me elevo novamente meus ombros, deixo o meu chakra laríngeo aberto, o queixo nem alto nem baixo, respiro, me conecto com a equipe espiritual e com a equipe da mesa e da segunda corrente e logo a minha água está limpinha de novo. Até chegar na minha vez, eu já posso dar essa manifestação novamente. Então, esses seriam os espíritos doentes. Aí nós vamos ter
espíritos em sofrimento também por emocionais, né? Eles estão com o emocional totalmente abalado. Aí eles não estão sentindo no físico, mas estão sentindo no psique, no emocional, porque a maioria das doenças, na realidade, elas iniciam no psique. São doenças psicossomáticas que acabam se fazendo no corpo físico, mesmo de nós encarnados. E quando a gente passa para lá, a gente leva esses transtornos, né? Então, da mesma forma, a gente vai acalmando, vai tranquilizando, vai mudando o foco dele dessa situação para que vagarosamente ele melhore, ele se tranquilize, acaba às vezes tendo uma sonolência, né? E aí acaba sendo levado de uma forma bem mais tranquila. Muitos espíritos saem já de macas da sessão mediúnica já em uma sonoterapia. Aí vamos falar agora dos obsessores. Dos obsessores a gente teria alguns fatores, né? A gente teria primeiro os obsessores por vícios, que eu botei até como os primeiros, né? Obsessores por vícios, alguém que frequenta a casa, que deixou um nome lá para trabalho mediúnico, ou apenas que está indo lá. Essa pessoa já tem um discernimento, ela está querendo melhorar, ela está querendo abandonar esse vício dela, e esse irmãozinho então acaba em algum momento sendo levado, muitas vezes apenas por convite, mas na maioria das vezes os obsessores vão compulsoriamente até a sala mediúnica, né? E esses por vícios, ele é o que? Alguém que está ligado a uma pessoa física, viva, pelo ato do que a pessoa busca. Então eu tenho, vamos dizer, uma predisposição ao alcoolismo. Essa predisposição já está em mim, já é minha, né? E aí uma entidade que desencarnou com o vício do álcool, ela vai continuar com esse vício, ela não vai perder porque desencarnou. E ela muitas vezes vai acabar buscando alguém no mundo físico para estar usufruindo junto com ele dessa beberagem, desses fluidos que são incorporados junto com a bebida, no caso, né? E daí ela potencializa aquilo, aí nunca tem um final, às vezes ela não tem um espírito, tem alguns com ela. Então essa entidade, geralmente ela não quer ser internada, ela não está ali para isso, sabe? Mas ela é levada, ela precisa ser acolhida, ser oferecida um tratamento com carinho, e querendo ou não, ela vai ter que ser encaminhada, ela vai precisar ficar ali, né? Então, às vezes ela vai reclamar, ela vai brigar, que é injusto, que o livre-arbítrio dela, ela tem um livre-arbítrio, a pessoa só faz também porque quer, mas se ela foi trazida ali, é porque justamente aquela pessoa teve o merecimento de ser ajudada, mas que a ajuda principal é para ela própria. Porque se a própria pessoa que tinha esse vício, ela não tiver realmente uma vontade própria, ela vai voltar a beber de novo. E vai ter outros espíritos que vão beber com ela. Mas se ela tiver justamente essa vontade, seja do fumo, seja da bebida, seja da parte do libido, traição, excesso de trabalho, a pessoa que só trabalha, então também tudo isso, se ela não for mudar, vamos dizer, os hábitos dela, ela simplesmente vai agregar outras entidades. Mas mesmo assim, aquelas que passaram ali foram bem ajudadas. E isso facilita bastante para essas entidades esse encaminhamento. Aí a gente vai ter outra que é falado que é pelo amor, mas não é amor, né? É possessão. Espíritos que de vidas passadas perseguem ainda pessoas pela questão de achar muito, está muito isso eradicado muito mais no sexo masculino enquanto físico, enquanto perispírito, né? Essa energia masculina de achar que é proprietário da esposa, da amante, da namorada, e mesmo após o desencarne ele ficar procurando por ela, encontrar ela, né? Pode acontecer no caso ao contrário também, mas não é tão comum, encontrar ela e o que acontecer, achar é minha, e às vezes a pessoa ainda é solteira, procura um namorado, nada dá certo, casamentos às vezes com problema, né? E aí essa entidade ela é muito difícil de ser convencida, muito difícil. Então aquela jura de amor para toda eternidade, né, povo, não vamos fazer isso, né? É melhor a parte da Igreja Católica, até a morte nos separe, do que essa jura de amor para toda eternidade, né? A gente pode aí causar algum problema.
brincadeiras à parte, né? Mas a gente sabe que a união feita na Terra, realmente feita através do companheirismo, do amor, aquilo que sobrepuja as coisas físicas, ele continua no mundo espiritual. E aquele feito através da possessão, das coisas físicas, nesse contexto, ele não é amor, né? Ele é apego. Então, a gente tem vários relatos de espíritos que estavam encarnados na Terra, desencarnaram, ficaram juntos no mundo espiritual, fizeram novas reprogramações para vir para a Terra, estarem juntos de novo, né? Então tem esses casos de amor, sim. Mas vamos assim saber que tem esses outros casos e que um dos melhores trabalhos para desfazer esse tipo de obsessão é o processo reencarnatório. Então essa entidade nascer como filho. É um dos processos que é bastante utilizado, mas quem vai saber disso é a equipe espiritual. A gente não vai dizer para o espírito isso. Apesar que já presenciei dialogadores que sentiram isso, sugeriram que poderia haver, quem sabe, um dia nascer como filho, né? Eles ficam meio revoltados. Mas ali ele fez o que? Ele só jogou a ideia que provavelmente já vinha do mundo espiritual. Então a gente até conhece aí algumas pessoas aqui que têm filhos nesse contexto e analisando, né, a gente percebe como há uma diferença justamente, né, no comportamento. A outra a gente vai falar então sobre a vingança, que é um dos maiores que a gente tem. Obsessores que vêm por estarem aí prejudicando as pessoas porque elas têm uma vingança contra a pessoa. E nesse caso elas trazem tudo aquilo que a pessoa fez. Ela muitas vezes não relatam, porque a equipe espiritual não permite. E é importante aqui a gente não querer saber quem é a pessoa. Então não importa de quem é aquele obsessor, de quem é aquele espírito. A sessão mediúnica da segunda corrente, primeira corrente, as pessoas, quando alguém vem na casa espírita e diz, porque aquele fulano fez isso, e daí eu lá, que é para estar doando fluido, eu começo a pensar, eu acho que é do fulano, bem que eu sabia, esse é bem dele mesmo, né? Eu estou prejudicando imensamente a sessão mediúnica, estou prejudicando o trabalho, estou prejudicando o trabalho do dialogador e dos espíritos. O meu papel ali não é para saber de quem é o que eu posso fazer naquele momento. Porque o que é esse espírito obsessor que me procura por vingança? Quem é o algoz? O algoz somos nós. Nós que fizemos o mal para ele. A única coisa que ele não compreendeu ainda é que ele precisa perdoar 7 vezes 70 vezes. Quantas vezes for necessário. Então eu pergunto a mim mesmo, eu já consigo perdoar dessa forma? Eu não consigo. Então é muita demagogia eu pegar para um espírito e dizer, não, tu tem que perdoar. Ele está aí às vezes 500 anos, 1000 anos pode ter espíritos. Ou 50 anos. Em um mundo espiritual em sofrimento, o Divaldo conta uma história de um amigo dele que desencarnou e no mundo espiritual ele descobriu que ele tinha sido um rei na Babilônia e nesse ambiente existiam ainda espíritos, uma comunidade de espíritos em estado de vingança para com ele. E a Babilônia é antes de Jesus, 2500 anos. Então, um espírito que fosse desse, trazido à sessão mediúnica, o dialogador acreditar que ele vai convencer que vai convencer essa entidade a perdoar algo que foi atroz, e são coisas atrozes, em 5, em 10 minutos, isso não existe. Para que ele é trazido então? Para acalmar, para apaziguar, para tranquilizar, para mudar a energia e ser então internado de uma forma melhor. Porque até ali ele é trazido compulsoriamente e às vezes ele vem muito revoltado, porque ele se vê no direito de cobrar e quando ele está quase conseguindo cobrar, alguém vai lá e tira ele. Então a gente precisa ver ele como um doente, como irmão sofredor. Então assim, não querer mudar, né? Mas devagarinho não concordar também em fazer o mal. O seu Paulo Miller, a qual eu trabalhei tempo no trabalho mediúnico com ele dizia, olha irmão, que bom que você que sofreu ofensa, do que ter sido você o ofensor. Olha como você está numa situação melhor, né? E com isso às vezes eles iam até se tranquilizando.
Há casos que o dialogador, ele vai perceber, alguns dialogadores têm, lógico, a clarividência. Já trabalhei com Dona Hildegard Miller, que ela via o quadro ectoplasma, descrito por André Luiz, e nesse quadro ele era colocado à frente do espírito obsessor e pedido para que ele visse, observe ali, vê se você não se reconhece. E muitas vezes o espírito se envergonhava. Primeiro ele negava, não sou eu, de a pouco olhava bem e ele se percebia, e ele dizia, não, então a conta está paga. Porque ele se envergonhava, porque ele já havia feito. E mesmo aquele médium que não é o clarividente, ele pode ter essa intuição. Ele diz, repare, mas é aquela coisa, não é agora eu vou usar essa ferramenta quando vier o espírito. A intuição é assim, eu estou ali trabalhando, ela veio a ideia. Fala para ele do quadro ectoplásmico ali, não vai precisar falar quadro ectoplásmico, né? Observe à sua frente algo que está sendo mostrado, uma imagem. Preste atenção, concentre. E aí sim, essa imagem nos esclarece, Alexandre, que ela é mais nítida o tanto de energia mental positiva, de concentração que o grupo tenha. Como se fosse, vamos se dizer, uma TV a mais antiga, cheia de chiaço, preto e branco. Um grupo está ali meia boca, não está doando muito fluido, está ali pensando em outras coisas, está lá meio no chiaço, às vezes nem aparece para ele. Agora o grupo percebeu que o dialogador sugeriu para ele olhar a imagem. Então, a gente se concentrar nisso, no que o dialogador disse, na imagem. Eu não preciso saber a imagem, mas me concentrar naquilo que ele ofereceu para a entidade. E daí nessa concentração, sim, aí ela vai se ampliando de uma forma a ficar mais nítido muitas vezes que a nossa melhor tela de hoje. Mas para isso eu tenho que estar conectado, eu não tenho que pensar, será que ele está vendo mesmo? Acho que ele não vai ter nada. Acontece, é natural de ser humano muitas vezes. Por isso que Allan Kardec nos diz, uma reunião mediúnica séria, bem aproveitada, precisa de conhecimento teórico e harmonia com o grupo. Se não tivermos harmonia com o grupo, um quadro desse não aparece, não dá para usar. Então a gente tem que ter essa harmonia. E dos obsessores, a gente ainda vai ter também os obsessores pagos. Obsessores que não têm nada a ver com a pessoa, mas que eles foram contratados para exercer a vingança. Existe isso, a gente tem relatos, livro Libertação, várias obras de André Luiz, e também, da mesma forma, eles precisam ser conduzidos, né? Muitas vezes eles nem se importam muito, pode levar, eles vão botar outro no meu lugar e pronto. Mas é aquela mesma coisa, não importa, meu filho, nós queremos o teu bem, queremos o teu bem. Está aqui para você ir, você ver algo novo, você fica aí, se interna uns dias, depois vê, mas agora vai lá, vai ser melhor para você. Se deixar ser ajudado, ficar uns dias aí, ver umas coisas novas, depois você decide o que você quer. Mas nesse momento você fica com a gente na casa. E aí a gente ainda vai ter os obsessores, que são os contrários à doutrina espírita, que cada vez está aumentando mais. Divaldo Franco nos relata, em uma entrevista a qual ele deu em 2020, no início de 2020, ali bem no início da pandemia, ali no Paraná. E quanto cresceu essa busca de desconstruir, de derrubar o espiritismo, porque segundo o Divaldo Franco, o espiritismo hoje na Terra, ele é o que melhor ergue a bandeira do cristianismo redivivo, do próprio Jesus. Estamos falando isso da doutrina espírita, né? Não, nem até dos espíritas, porque a gente ainda é muito imperfeito. Mas na doutrina espírita, sim, ela tem esse papel. E por isso ela mais está sendo atacada. E próprias falanges de espíritos contrários em religiões, uma a outra, eles estão unidos para atacar o nosso meio, o nosso movimento. O próprio Divaldo fala dele, ataques que ele sofre. E que até daquele momento, daquele final de semana. Então pensamos, nossa, se Divaldo recebe tanto ataque, e percebe, chega a energia negativa a vir nele, como ele comenta, imagina na gente, né? É lógico que ele é um estandarte da doutrina espírita, a gente é uma luzinha apagada. Então, por um lado, ainda bem, porque se a gente sofresse tanto ataque como ele, a gente não suportaria. Mas do mesmo modo que temos mais ataque, a gente tem o quê? Mais defesa.
Mas para termos mais defesa, a doutrina espírita tem que ser levada de uma forma séria. O trabalho mediúnico é algo sério. Eu tenho que ter ali uma disciplina absoluta de trabalho. Porque se eu ficar por aí, vou quando deu, quando não deu, ou se por qualquer problema eu deixar de ir, então pode ser que eu sucumba com isso. É a mesma coisa que eu botar uma farda de um exército e ficar andando por aí no meio do inimigo sozinho, né? Eu vou estar seguro no meu quartel, com os meus amigos, com os meus soldados daquele grupo, né? Então, se a gente vai sair, vamos sair em comboio. Então, essa é a questão da disciplina no meio espírita, da frequência na casa espírita. Agora, muitas casas estão fechadas, né? Ou algumas já abertas e trabalhando, mas temos também as conexões à distância, as concentrações, mentalizações, que tudo isso ajuda bastante também. Então, com esse aqui a gente fechou, né, essa questão sobre os tipos de espíritos que se manifestam, os mais comuns, é lógico que teria muitos mais, né, mas a maioria poderia se enquadrar dentro dessas categorias. Hoje tivemos uma aula um pouquinho mais comprida que as outras, motivo para a gente conseguir fazer esse encerramento. Quero agradecer imensamente, né, aí a participação de todos. Vamos aí torcer para que, acredito que esse ano não vai ser possível, mas 2022 vamos fazer um encontro da área da mediunidade, sem muita, vamos se dizer assim, uma estrutura já pronta do que falar, mas para a gente se encontrar, conversar, brincar, tomar café, comer bolacha, né? Que é uma coisa que o espírita gosta, né? Tomar café, comer, principalmente os biscoitinhos aí de Ibirama, que a Cristina sempre traz, e falar bastante, né? Então, quem sabe a gente marca um encontro mesmo para bater papo, para fazer grupo, conversar, e daí para frente a gente faz um evento mesmo, né? Mas fica também, então, ainda as perguntas que podem ser postadas, talvez esse pode ser que dá mais dúvidas, né? Se ninguém fez pergunta nenhuma até agora, acredito que o meu propósito não foi alcançado, porque as perguntas só podem ser feitas, conjecturas, quando a gente entendeu alguma coisa, porque entender tudo nunca dá, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas se cria dúvidas, é porque a gente conseguiu alcançar algum objetivo. Então, eu espero que tenha tido várias perguntas aí, né? Esse vídeo, na realidade, eu estou gravando agora, já gravado os outros todos, e agora que a gente vai começar a postar, para não ter nenhum problema aí no meio, né? E de a pouco botar daí naquela semana tem que gravar o outro, de repente não dava tempo, então eu preferi deixar tudo pronto, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e numa próxima oportunidade a gente com certeza vai estar juntos aí.